Salve, salve, concurseiro! Aqui é o professor Rogério Silva do canal História para Todos. Seguimos aqui no nosso projeto para o concurso da Polícia Militar do Maranhão. Nessa aula, iremos falar sobre a formação do Brasil contemporâneo. Para quem não me conhece, sou o professor Rogério Silva, professor de História, Direitos Humanos e Atualidades, atuo em concurso público há mais de 20 anos. Sou formado pela Universidade Federal do Pará, mestre em ensino de História. E vamos lá, gente, vamos para a nossa aula. Quando nós falamos, gente, na formação do Brasil contemporâneo, é inegável que nós temos que beber na obra de Caio Prado Júnior. Então, Caio Prado Júnior tem um livro que eu li, inclusive, na graduação, um livro muito bom, que tenta explicar para nós a origem de vários problemas que nós temos na ocupação do território, nas questões materiais, nas relações sociais, porque às vezes uma pessoa de classe média alta trata mal o entregador do iFood, porque às vezes o latifúndio invade e ocupa terras indígenas. Porque nós observamos no Brasil, gente, as maiores cidades, a maioria das capitais estão no litoral brasileiro. Tudo tem o porquê. Então, o Caio Prado Júnior, ele tenta compreender todas essas características. Porque o Brasil contemporâneo, o Brasil do século XX, aqui no caso do século XX, mas podemos trazer hoje para o século XXI, por que o Brasil é dessa forma? Por que nós temos essa ocupação do território? Qual foi o sentido da origem do Brasil a partir do momento que teve contato com os europeus? Então é uma obra muito boa, tá, gente? E que com certeza vem na sua prova. Vem na sua prova, gente, de forma bem tranquila, tá, gente? Vem na sua prova de forma bem fácil. Não fiquem desesperados. Ah, professor, esse assunto aí é para historiador, esse assunto é para curso superior. Não é, gente. Você vai ver, gente, que muito do que eu vou trazer aqui para vocês já sabem. O que talvez vocês não sabiam é que isso vem da obra aí da década de 40, ok? Então vamos lá. O primeiro ponto aqui do lado direito você tem o Caio Prado Júnior. Do lado esquerdo você tem a obra dele, né, da Companhia das Letras. Inclusive essa obra, gente, é muito bacana, tá, gente? Recomendo a leitura, não só para professores de história, mas como um processo de ampliação dos seus conhecimentos, né? É uma obra, gente, de muito fácil leitura. Você começa a ler, quando você vê, você já passou das 30 páginas rapidamente. É uma obra muito gostosa de se ler, podemos assim dizer. Não é maçante, não é cansativa, não é chata. Então tá aqui, gente. Nesse livro, A Formação no Brasil Contemporâneo, o Caio Prado Júnior apresenta uma interpretação ampla na formação histórica do Brasil. Por que o Brasil tem determinadas características? Como foi a sua formação? É muito pertinente, gente, esse conteúdo na prova de vocês, porque na aula anterior, o que foi que nós vimos? A contribuição dos negros, né? A contribuição dos indígenas. E o Caio Prado Júnior, direta ou indiretamente, ele perpassa por isso também, tá? Mas ele dá muita ênfase também na questão do processo de colonização portuguesa, ok? Então, suas conclusões são fundamentadas em vasta pesquisa documental, utilizando fontes primárias e secundárias. Destaca diferenças regionais, sem perder de vista a unidade do processo colonial brasileiro. Só uma observaçãozinha aqui, tá? O que são fontes primárias? Por exemplo, um documento histórico de 1560. O que é uma fonte secundária? Um livro escrito no século XVIII que fala sobre esse documento histórico que eu citei anteriormente, ok? Então, existem fontes primárias, secundárias e às vezes até terciárias, ok? Destaca as diferenças regionais, sem perder de vista a unidade do processo colonial brasileiro. Então, por que, gente, por exemplo,
o Sudeste tem uma superpopulação? Porque o Sudeste ele tem um grande processo de industrialização. Porque muitos migrantes nordestinos se dirigiram para São Paulo e Rio de Janeiro na década de 60, 70. Então, Caio Prado Júnior tira daí as suas conclusões, né? A estrutura do livro, gente, a estrutura da obra, o sentido da colonização, que eu julgo ser o mais importante aqui para vocês, o povoamento, a vida material e a vida social. Então nós vamos ver aqui, gente, rapidamente um pouquinho de cada. O tema central, o sentido da colonização. Por que existiu a colonização? De que forma ela ocorreu? Quais foram as suas principais características? É isso que Caio Prado Júnior nos traz, né? Segundo a obra, o Brasil foi organizado para atender os interesses do mercado europeu. A colonização, gente, ela focava em ganhos e dividendos para o erário, para a fazenda pública, para a fazenda do Estado. Então, quando você vê aqui interesses do mercado europeu, você pode substituir pela palavra externo. O Brasil foi organizado para atender aos interesses externos, nesse caso, os interesses de Portugal, né? Aqui perpassa a questão, entre aspas, do pacto colonial. Na verdade, a dominação colonial, onde o Brasil pertencia ao Estado português e por isso era de uso exclusivo desse Estado português. E aqui você tem uma imagem, por exemplo, das capitanias hereditárias, que o Brasil foi dividido em grandes lotes e repassado aos capitães donatários. Perguntaram para os indígenas se eles aceitavam essa dominação, essa determinação territorial, melhor dizendo? Não. E esse projeto colonizador, ele foi baseado na escravização, primeiramente dos indígenas e depois de forma mais intensa e economicamente ativa dos africanos, a diáspora africana. Professor, diáspora, o que é diáspora africana? É o processo migratório forçado. Então, diáspora é um processo migratório, onde você tira um grupo étnico, um grupo, uma nação, uma região, a população que eu estou falando, de o ponto A para o ponto B de forma forçada. Foi o que aconteceu com os africanos. Então, essa economia do Brasil colonial de 1530, presta atenção, Brasil colonial 1530, até quando o Brasil se transformou em um país independente, 1822. Estamos chegando aí na independência, né? Feriado, 7 de setembro. Nesse ano vai cair numa segunda-feira. Top, top, top. Professor, o período colonial não é a partir de 1530, a partir da chegada do Pedro Álvares Cabral, né, da dominação portuguesa, não existe esse negócio de descobrimento do Brasil? Não, gente. De 1500 a 1530, nós chamamos esse período de período pré-colonial. 1500 a 1530, nós chamamos esse período de período pré-colonial, porque o Estado português ainda não estava interessado em desenvolver um projeto de colonização. Estava muito mais preocupado com as especiarias nas Índias. E para quebrar um galho, houve a exploração do pau-brasil, ok? Então, gente, a economia colonial, e boa parte do Brasil hoje, né, são formados de latifúndios, de grandes propriedades, por conta desse processo colonial aqui, dos plantations, né? Uma economia monocultora para atender o mercado internacional, para atender Portugal. Então você tem a monocultura do açúcar, você tem a monocultura do café, já do período colonial para o imperial,
e você tem como principal mão de obra a mão de obra do escravizado. Então, era uma sociedade escravocrata, onde era comum ter seres humanos como propriedade. Isso caracteriza o Brasil. Então, aqui você entende por que existe o racismo até hoje. Porque existem pessoas, principalmente brancas, não todas, tá, gente? Pelo amor de Deus. Existem pessoas que se acham superior por serem brancas, por terem mais dinheiro, por terem mais diplomas. Eu já vi muito isso nas universidades que eu frequentei e dei aula, né? Tem gente que se acha superior. Ah, eu tenho 4 diplomas, então eu sou superior à tiazinha ali, a senhora que faz a limpeza das nossas salas de aula. Idiotice, né? Então, outra questão aqui que é colocado aqui, gente, é que o Brasil, ele é um grande exportador de produtos tropicais. E isso não acontece hoje? Acontece. Hoje o Brasil é um dos maiores exportadores de grãos do mundo. Tudo isso é explicado aqui por Caio Prado Júnior. Tudo tem uma origem. Por que nós temos muito algodão? Por que nós temos muito cacau? Por que nós temos muita laranja? Né? No Maranhão, babaçu. Então tudo vem de um processo histórico, gente. Não começou ontem. Não começou há 30 anos. Eu não gosto de falar 30 anos atrás. Não gosto de usar a palavra atrás. Não começou há 40 anos, há 30 anos. Começou desde o período colonial. Então, muitas dessas características socioeconômicas se manteve, né? Se mantiveram, melhor dizendo. O passado colonial continua. Opa, caiu meu microfone aqui. O passado colonial continua influenciando a economia e a sociedade brasileira. Se fosse somente pontos positivos, seria bacana, né? Seria legal ter um legado bacana, como nós vimos na aula passada, dos indígenas, dos negros. Mas o nosso passado, ele é reflexo hoje na nossa sociedade, como o racismo estrutural, como o latifúndio. Gente, não é normal uma pessoa ter uma fazenda, como eu já andei em fazenda, dentro do carro lá, eu andei 40 minutos de carro dentro da fazenda e a fazenda não terminava. Então, dentro da mentalidade da colonização, isso era normal e isso se normalizou hoje. Não são todos, tá, gente? Não são todos, mas alguns proprietários de terra ampliaram suas terras através de atos ilícitos, né? E isso vem desde o Brasil colonial. Então tá aqui, olha, permanências. A economia nacional ainda está conservada com características coloniais, né? O agro é um grande exemplo disso. Lembrando, tá, gente? Ninguém é contra o agronegócio legal. Nós precisamos e dependemos muito da agricultura, daquela agricultura, gente, que promove a nossa subsistência. Nós temos que comer, nós temos que ter o arroz e feijão na nossa mesa. Então, o agronegócio legal é muito, muito importante para nós e para o mundo. Aquele que obedece às leis trabalhistas, aquele que obedece às leis ambientais, aqueles que não usam e abusam de agrotóxicos. Então, esse agro é bacana, esse agro é pop, é top. Agro, tá na Globo, como diz a propaganda. Agora, o que nós temos hoje, infelizmente, né, que são características coloniais, o agronegócio que promove condições análogas à escravidão no campo, onde o agronegócio que invade terras indígenas em terras quilombolas. Na Amazônia, o agronegócio, e também aqui nós podemos colocar o garimpo, né, principalmente o garimpo, que polui os rios. Vocês já foram, gente, em Alter do Chão, em Santarém? Nossa, gente, é muito lindo. Aquilo ali tem que ser preservado. Aquilo ali é uma coisa divina. Mas o garimpo ilegal, por exemplo, em Itaituba, né, ele promove a destruição gradativamente do rio Tapajós. Então, essa questão, gente, de destruir o meio ambiente em prol do lucro, né, isso caracteriza, são características ainda oriundas desse capitalismo antigo, desse capitalismo
comercial que nós tínhamos aqui, né? O trabalho livre não substituiu completamente as estruturas escravistas ou os escravocratas. Hoje nós temos o trabalho livre, em grande maioria, mas ainda temos condições análogas à escravidão? Temos, gente. Temos. Nas carvoarias, não todas, tá, gente? No desmatamento, no trabalho na Amazônia, onde o indivíduo ele não tem banheiro, onde o indivíduo sai devendo para o patrão. E também nas grandes cidades. Todos vocês acompanham aí a grande mídia, de vez em quando uma funcionária do lar, eu não gosto muito dessa expressão, mas eu vou usar aqui só para vocês entenderem, uma empregada doméstica, ela é libertada da casa de alguém de classe média alta, onde a empregada doméstica não recebia salário e estava ali há 20, 30, 40 anos trabalhando em troca de comida e habitação, trabalhando 7 por 0. Então ainda temos isso, né, gente? Infelizmente. Então do lado direito aqui, nós temos o desenho, uma representação das senzalas. Tem pessoas que ainda querem, né, prover esse tipo de atividade, infelizmente, de forma ilegal, porque hoje a Organização Internacional do Trabalho e as leis trabalhistas não permitem. E aqui no terceiro ponto nós temos as desigualdades sociais, né? Aqui eu trouxe um desenhozinho, aqui uma imagem, né? Durante a pandemia, por exemplo, né? Um filho de classe média, ele tem ali internet, ele tem computador, ele tem assinatura de um canal fechado de notícias, então ele está muito mais próximo da universidade. Já um rapaz das classes populares, uma criança das classes populares, às vezes não tem nem o que comer em casa. Experiência própria, gente, né? Então, às vezes não tem nem o que comer em casa. Que coisa, né? Às vezes não tem a conta de energia paga, né? Não tem internet, não tem livro, né? Em algum momento da minha vida eu não tinha dinheiro para comprar livro. Foi um momento muito complicado, né? Embora eu sempre estudei em grandes escolas, em boas escolas da minha cidade, às vezes o dinheiro não dava para comprar os livros. Então era muito difícil para mim, né? Era muito complicado, né? Hoje eu consigo comprar vários livros e não tenho tempo para ler, né? Então na pandemia nós enxergamos isso, né? Nós enxergamos hoje na nossa sociedade uma grande desigualdade social. Embora, né, observamos também uma certa redução, né? Recentemente saiu aí dados do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano, que o Brasil melhorou um pouquinho, né? Um pouco, né? Então, as origens dessas desigualdades sociais estão no processo histórico desde o período colonial. O presente somente pode ser compreendido pela análise de sua formação histórica. Então, gente, esse aqui é o objetivo da história, né? Eu dou aula, gente, de sexto ano à graduação, ao ensino superior. E tem aluno que ainda me pergunta, professor, por que a gente estuda história, já que é coisa do passado? Não, tá aqui, gente. A gente estuda história porque ela está no presente hoje. Por que existem desigualdades sociais? Por que não existem pessoas em situação de escravidão? Por que o Brasil ainda tem características de latifúndio? Então, o hoje é explicado pelo passado, ok? E mais, gente, vocês que vão fazer prova da PM aí, outras pessoas que estão me escutando, que tem esse conteúdo no edital, professor, como isso vem em prova? Na tua prova, se for certo ou errado, tá aqui, olha. A economia nacional não conserva características do período coloniais. Certo ou errado? Errado. O trabalho livre substituiu completamente as estruturas escravistas. Errada. As desigualdades sociais no Brasil são extremamente profundas até o século XXI. Observamos isso hoje no século XXI, certo? Então aqui, gente, já sai as questões da tua prova. Questões fáceis, tá, gente? Questões fáceis. Não pense que isso aqui é difícil. O povoamento do Brasil, gente, como eu falei para vocês, né, você tem que pensar, né? Por que Rio de Janeiro e São Paulo têm superpopulações? Porque existe uma densidade demográfica.
Grandes investimentos no período colonial. A capital do Brasil foi para o Rio de Janeiro. O agronegócio do café trouxe dividendos para a indústria. A indústria necessitava de mão de obra. Muita mão de obra vai promover ali uma atração populacional. Grandes problemas sociais que nós observamos hoje em Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Né? Mas são potências econômicas. Né? Então aqui, gente, nós observamos do lado esquerdo, né, como o Brasil ele era formado por ilhas econômicas que muitas das vezes não se conectavam. Na parte da Amazônia, você tem aqui o látex, você tem aqui a borracha. Na parte interna, você tem o que? A pecuária, a mineração. Na parte do litoral, você tem a cana-de-açúcar. Observando aqui, tá, gente? Aqui na região do Maranhão, você tem algodão, né? Algodão e pecuária como características muito fortes aí no século XVIII. Então, a ocupação do território é lenta e desigual. Um historiador antigo dizia que os portugueses ficavam que nem caranguejos, somente pela beira, não adentravam ao sertão. A pecuária, gente, ela foi muito importante para essa ocupação no sertão. Tá? Depois se somou a isso, gente, a mineração, inegável. A região de Minas Gerais, de Mato Grosso, de Goiás, o que nós conhecemos hoje como Goiás. A colonização concentrou-se inicialmente no litoral, né, século XVI e XVII. O interior começou a ser ocupado efetivamente no final do século XVII. O padrão geral de ocupação pouco havia mudado até meados do século XX. Então, durante séculos e séculos e séculos, a maior parte da ocupação territorial estava no litoral. Né? E isso é nítido, tá, gente? Isso é nítido. Hoje mudou, claro que mudou um pouco, né? As grandes capitais estão no litoral. Belém, São Luís, Fortaleza, Natal, Salvador, Rio de Janeiro, Florianópolis, ok? As grandes capitais estão no litoral. Ou então as margens de grandes rios. E isso é resultado do processo de colonização. E aqui, gente, nós adentramos nos outros capítulos da obra de Caio Prado Júnior, né? Ele analisa as estruturas econômicas, por que a agricultura no Brasil é muito forte, porque o Brasil ele é minerador, né? Muito rico em mineração. Acabamos de descobrir, né? Só abrindo parênteses aqui, indícios de petróleo na margem equatorial, no Amapá. Então, o Brasil ele é uma potência, né? Em vários setores, na pecuária, no comércio, no transporte melhoramos muito, nós tínhamos muitos problemas. O Brasil hoje é uma potência no fornecimento de energia. Aqui do lado direito, você vê aqui um mapa histórico de São Luís em 1640, né? Bem legal aqui. Olha como São Luís era bem pequenininho, né, gente? É bem interessante isso daqui. Hoje em dia cresceu de forma exorbitante. Então, aqui na vida material, reafirma que a economia colonial era subordinada ao comércio europeu. Tudo o que acontecia aqui, segundo Caio Prado Júnior, era para atender aos interesses de Portugal, tá bom? Principalmente a economia da agricultura. Né? Aqui deixa eu pegar aqui o meu mouse, aqui ó, economia. São vários tipos de atividades econômicas, né? A agricultura, mineração e pecuária. Então, o Brasil ele se caracterizava pelo sistema de plantation, que nós escrevemos de plantation, né? O que é o sistema de plantation? Tá aqui, gente, né? Quando você tem atividade de monocultura, quando você tem latifúndio, quando você tem mão de obra escrava, e quando isso é para o mercado exterior, é o modelo agroexportador. Então, quando você tem todas essas características, você tem um sistema de plantation. E o Brasil se enquadrava nisso. Não devemos esquecer, né, gente, que a interpretação possui forte influência do pensamento marxista.
ou seja, Caio Prado Júnior, ele dá muita ênfase a questões econômicas. Segundo ele, tudo se explica nas questões econômicas. O foco dele é nas questões econômicas, nas questões do capitalismo. Como é que vem isso na tua prova? Ele vai colocar questões econômicas e vai substituir por questões sociais. Ou ele vai substituir por questões culturais. O Caio Prado Júnior não tem uma abordagem cultural da história, e sim econômica, né? De luta de classes, de superestruturas do sistema capitalista. Aí nós temos a prevalência do pensamento marxista. A visão social. A escravidão é apresentada como um elemento central da sociedade colonial. Era muito comum na época o uso de escravos, infelizmente. Destaca os elementos das desigualdades sociais, a exploração desse trabalhador, a violência contra a mulher escravizada, né? Porque hoje nós temos um grande número de feminicídio. Porque hoje nós temos um machismo estrutural. Nada vem do nada, né, gente? Tudo tem uma origem, uma explicação. Fragilidade da organização política e administrativa. Portugal não tinha total 100%. Opa, caiu o microfone. Esse microfone hoje tá que tá. Portugal, opa. Portugal não tinha total 100% controle das questões políticas e administrativas que ocorriam aqui, até mesmo porque das dificuldades do transporte naquele período. A administração portuguesa era desorganizada e um pouco uniforme. Muitas das vezes, gente, o que prevalecia era o interesse do capitão donatário, era o interesse do senhor de engenho. A lei não chegava, né, no sertão brasileiro, por exemplo. A sociedade colonial possuía vínculos baseados principalmente na exploração econômica e na escravidão. Então, a sociedade ela é cercada por elementos de exploração. A sociedade é cercada por questões de escravizados. Então, a base da sociedade era a escravidão. Todo o pensamento social era associado à escravidão. Daí vem o racismo estrutural. Ok? Conclusões. Opa! O computador tá fantasma. Conclusões aqui de tudo isso que nós vimos. A colonização portuguesa teve finalidade essencialmente econômica. O Brasil estava a serviço de Portugal para ser sugado, para ser explorado economicamente. A formação do Brasil ocorreu em função do capitalismo comercial europeu, né? O Brasil foi se desenhando, foi se formando, foi se estruturando graças a esse capitalismo do século XVI, XVII até o início de XVIII, porque depois o que vai entrar vai ser o capitalismo industrial, segundo a obra aqui, do Caio Prado Júnior. Muitas características estruturais da sociedade brasileira têm origem no período colonial, como já falei 1 milhão de vezes para vocês. Tá aqui, gente. Aqui pode ser uma questão da tua prova, tá? Certo ou errado? Certo. Compreender o Brasil exige compreender o seu processo histórico de colonização. Certo ou errado? Certo. Deu para entender, gente? Então aqui essa aula, gente, é uma aula bem simples, parece ser difícil, bem rápida. E agora eu vou mostrar para vocês umas questõezinhas. Mas tá aqui, gente. Foque nesse slide, tira o print, tira a foto, né? Eu acredito que isso pode aparecer na tua prova lá, um itemzinho da tua prova. Duas questõezinhas aqui, né? A respeito da formação do Brasil contemporâneo, da República Velha e da Era Vargas, julgue o item seguinte. Desde as primeiras discussões sobre a formação da nação brasileira, no século XIX, a mestiçagem foi considerada uma das principais marcas da população, seja por políticos em estudos históricos e geográficos, seja por políticos ou estudos do IHGB. 2. Em A Formação do Brasil Contemporâneo, Caio Prado Júnior, em relação à ideia de sentido da colonização, exposta e desenvolvida por esse autor, indica um de seus aspectos a centralidade do mercado interno para a formação histórica do país. Então dá uma pausa aí e vê o que você vai responder. Então, gente, a primeira questão, ela tá certa, né? Durante muito tempo, inclusive, tem aquele mito da democracia racial que eu falei nas aulas anteriores, né? E aqui a mestiçagem
a mistura étnica, histórica, de raça e etc., é uma das marcas da população. Eu sempre brinco com isso em sala de aula. Nós somos resultados de uma orgia étnica. Por isso que nós somos negros, nós somos indígenas, nós somos brancos de olhos verdes, nós temos negros de olhos verdes, características japonesas. Eu falo na sala de aula que eu sou um afro-indígena oriental, né? Que eu sou uma mistura de tudo isso. Então está certo aqui. Essa segunda, gente, está errada. Por que está errada? Porque bem aqui, gente, o Brasil ele não foi moldado para atender o mercado interno. Ele foi moldado no período colonial, no sentido da colonização, para atender o mercado externo, tá? Olha o que diz aqui. Indica um de seus aspectos a centralidade do mercado interno. O central, o mais importante para Portugal, para a metrópole, era o mercado externo. Então está errado quando nós falamos mercado interno. Ok, gente? Então espero que vocês tenham gostado da aula. Eu tenho certeza, gente, que essa aula vale o seu like, no mínimo o seu like, tá? Tem um vídeo aqui já de vocês, gente, que já passaram de 600 visualizações. Eu não vi mais de 600 pessoas se inscrevendo aqui. Eu estou acompanhando diariamente. Então deixe seu like, inscreva-se no canal. Quem quiser comprar a apostila é só entrar em contato, tá? Tá aí, 8308-0242 e tem aí também o Instagram do professor, prof.Rogério Silva. Tem todo esse conteúdo de história do Brasil e cada conteúdo desse tem uma bateriazinha de exercício top, top, top para você arrebentar na prova. Tem aí umas 120 questões gabaritadas, tanto de certo ou errado como de múltipla escolha. Valeu, galera! Eu sou o professor Rogério Silva do canal História para Todos. Até a próxima! Fui!